Tudo bem com vocês? Amém. Podem tomar assento em nome de Jesus e que essa, queridos, seja a nossa prioridade. Amém? Porque às vezes cantar é fácil, falar é fácil, mas que a nossa fé não seja só de palavras, que a nossa fé seja de atitude, de prática. Quem está entendendo isso? Amém? Então que a nossa fé não seja só de palavras, não, que nós possamos viver isso. E se nós não vivemos isso, irmãos, dessa maneira, então nós não entendemos o reino de Deus. E quando falta o entendimento, as pessoas perecem. Quer dizer, a Bíblia diz assim: o meu povo foi destruído. Por que o povo é destruído? Não é porque a macumba é forte, não é porque o diabo é forte, o diabo já foi derrotado. Mas o que destrói as pessoas? A falta de conhecimento. Mas conhecimento do que, pastor Edson? Porque hoje em dia as pessoas conhecem tantas coisas, sim ou não? Conhece ou não conhece? Tem, né, já viu aquela pessoa que conhece de tudo um pouco? Tem gente que é assim? Ela conhece de tudo um pouco e tal. Estou dizendo que é errado conhecer de tudo um pouco, mas nós temos que conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer. Amém? Conhecer, como que nós conhecemos Deus? Conhecendo os seus pensamentos, o que Deus aprova, o que Deus reprova, o que Deus pede para que façamos, sejamos. E aí quando nós conhecemos e permitimos com que a palavra de Deus molde a nossa vida, o nosso caráter, as nossas atitudes, aí Deus começa a operar. Então as bênçãos de Deus, as promessas de Deus que são para todos nós, elas são condicionadas, né? Elas dependem de condição. Quando nós obedecemos, quando nós praticamos, aí Deus começa a agir. E operando Deus, ninguém impedirá, tá bom? Eu quero que você abra a sua Bíblia, lá no livro de Lucas, capítulo 14. Eu comecei esse estudo ontem na consagração ministerial, mas hoje tem mais coisas que Deus quer nos entregar. Lucas, capítulo 14, versículo 16. Lucas, capítulo, o que eu falei para vocês? 14, versículo 15. Lucas capítulo 14, versículo 15. 14, 15. Quem achou, diga glórias a Deus. Olha o que diz, irmãos, o texto sagrado. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão aonde? No reino de Deus. Meu irmão, não troque o pão do reino de Deus por nada nessa vida, por nada. Não troque o pão, né, do reino de Deus por nada dessa vida. Por quê? Porque aquele que come pão no reino de Deus é bem-aventurado. Amém? É o pão do reino, é o pão nosso de cada dia, é a palavra. E às vezes nós deixamos de comer o pão do reino por N motivos, por N motivos. E existem motivos que nós vamos ver aqui, que são injustificáveis, que não há justificativa. Claro que tem situações que, puxa, pastor, eu não pude estar naquela santa ceia, eu não pude participar daquele culto, daquela reunião. Tem situações que acontecem, imprevistos acontecem, mas nós vamos ver aqui que esses motivos pelos quais foram apresentados não foram aceitos, não foram justificáveis. Então diz aqui o texto, o versículo 16: porém ele disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a quem?
a muitos. Amém? Meu irmão, o convite é para muitos, é para todos. Ele diz: vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Deus quer dar o alívio, Deus quer trazer o alívio. Amém? Vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aí o versículo 17: e a hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está o quê? Preparado. Quer dizer, o Senhor já havia preparado tudo. Meu irmão, Deus já preparou todas as coisas. Amém? Ele prepara uma mesa perante nós, na presença de quem? Dos nossos inimigos, dos nossos adversários. Então Deus, ele prepara, né? Assim como ele preparou aquela grande ceia e convidou a muitos e deixou tudo preparado, e diz assim: e a hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos começaram a excusar-se. O que é excusar? É pedido de desculpa. Me perdoa, eu não vou poder estar, me perdoa, não vai dar, me perdoa e tal. Quer dizer, começaram a excusar-se. Mas quais foram os motivos das escusas? Primeiro, diz aqui, e começaram a excusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por... Irmãos, é pecado comprar um campo? Sim ou não? Depende. Se for com honestidade, é ou não é? Sim ou não? Mas se for com desonestidade, aí não. Aí está errado. Não é verdade? É pecado ir visitar o campo? Sim ou não? Depende. Nesse caso aqui era. Porque tem tempo para tudo, irmãos. Eu não posso trocar uma ceia do Senhor para ir visitar um campo. Isso mostra o que é mais importante na nossa vida. Acabamos de cantar aqui: vem, Senhor, assumir o quê? Mas na vida desse servo, o Senhor não era o primeiro lugar. O primeiro lugar na vida dele era o campo. Era o campo. Não é assim? O primeiro lugar na vida dele era o campo. Quer dizer, no momento de ter ali comunhão com Deus, de estar em comunhão, de participar da mesa do Senhor, eu peço desculpa, não vou poder ir porque eu comprei um campo e eu vou visitar esse campo. Peço que me tenhas por excusado, quer dizer, está aqui a minha justificativa, me perdoe, não vou poder ir, tudo bem, mas continua lá, prossegue, o versículo 19: e o outro disse: comprei 5 juntas de bois, e vou fazer o quê? É pecado comprar boi? Sim ou não? Depende. É verdade. Depende. Se a pessoa comprou o boi com honestidade, é ou não é? Né? Agora, é pecado experimentar o boi? Depende. Tudo tem a sua hora. Depende. Tudo tem a sua hora. Tudo tem o seu momento. Mas eles foram experimentar o boi quando? Quando a mesa estava preparada. Então, na vida daqueles homens, o que era mais importante? Os bois ou o reino de Deus? Os bois. Meu irmão, as nossas atitudes, elas falam por nós. Jesus dizia para aquele povo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está onde? Está longe, está distante.
Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe, está distante. Quem está entendendo isso? Continuando aqui, queridos, o versículo, né? Aí ele fala assim: rogo-te que me hajas por escusado, quer dizer, né? Peço que tolere essa minha escolha. Continuando ali, ó, o versículo 20: e o outro disse o quê? Casei. É pecado casar? Depende, irmãos, com quem você vai se casar. E aí você que está solteiro, solteira, você tem a opção de escolher, mas peça a Deus sabedoria para escolher. Por quê? Porque a pessoa, né, ela usa a fé, por exemplo, para prosperar, para alcançar a cura, para alcançar a libertação, mas ela não usa a fé, por exemplo, para o casamento. Ela não usa a fé. E aí o que acontece? Casa errado. Ou troca Deus pelo casamento. Casamento é uma bênção. Amém? Quando Deus é o primeiro na minha vida. Prosperidade é uma bênção. Amém? Quando Deus é o primeiro na minha vida. Filhos é bênção. Quando Deus é o primeiro. Ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua, todas essas coisas serão acrescentadas. Então, casamento, boi, jumento, carro, casa, trabalho, filho, filha, é acréscimo na nossa vida, é consequência. Amém? Então Deus sabe que nós necessitamos de todas essas coisas. Deus sabe que você necessita de tudo isso. Ele sabe tudo. Mas a nossa preocupação tem que ser o quê? Comer o pão no reino de Deus. E no caso dessas pessoas, a preocupação deles era outra. Então, no momento que era para eles estarem em comunhão, buscando, um estava pensando no boi, outro estava pensando no campo, outro estava pensando no casamento. E aí o que acontece? Diz assim o texto, vamos continuar ali, ó. Olha o que diz o texto. O versículo 21. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família estava como? Indignado. Disse ao seu servo: saí depressa por onde? Pelas ruas, que mais? Bairros da cidade, e traze aqui quem? Os pobres, que mais? Os aleijados, os mancos e os cegos. Meu irmão, a salvação muitas vezes vem para quem? Para os pobres, para os aleijados, para os mancos e para os cegos. Para aqueles que não têm nada. Por quê? Porque esses não recusam comer o pão no reino de Deus. Tragam os pobres, aleijados, mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste. E ainda há o quê? E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos, que mais, igreja? Pelos atalhos, e faça o quê? Força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Às vezes, para a pessoa poder vir para a casa de Deus, você tem que forçar ela a entrar. Não é verdade?
Tem gente que só vem se for arrastado, sim ou não? Não é? Ela só vem se for arrastada e tal, e às vezes tem que fazer. Não, não vou, vamos sim, vamos para a igreja e tal. Aí quando acaba o culto, nossa, que bênção. Estava precisando, glória a Deus. Não é assim? Mas ele diz, força-os a entrar para que a minha casa se encha. E aí o que Jesus fala? O versículo 24, porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados, olha só, teve gente nessa ceia que foi convidada a entrar, como teve gente nessa ceia que foi forçada a entrar. Nenhum daqueles que foram convidados, diz aqui o texto, provará a minha ceia. Misericórdia. Nenhum daqueles que foram convidados provará a minha ceia. Meu irmão, que você possa ter como prioridade o reino de Deus e a justiça dele. Que nós possamos provar da ceia do Senhor. Mas só prova a ceia do Senhor quem, pastor Helder? Quem conhece o reino de Deus. Quem coloca como prioridade o reino de Deus e a sua justiça. Amém, queridos? Então, eu repito, não é errado você prosperar, desde que seja com santidade, e desde que o seu objetivo principal não seja esse. Não é errado casar, não é errado ter filhos, não é errado comprar boi, comprar jegue, jumento, carro, seja lá o que for, desde que você saiba separar as coisas, desde que você saiba estabelecer quais são as suas prioridades. Por quê? Porque se eu permito com que as coisas me impeçam de comer o pão no reino de Deus, eu fiquei ali, impedido de provar a ceia. Quem está entendendo isso? Amém? Agora vai lá no livro de Lucas, capítulo 17, um pouquinho mais à frente. Lucas capítulo 17. Vocês acharam? Vamos pegar o 24. Diz assim, queridos: porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim também será o Filho do Homem no seu dia, quer dizer, da vinda de Jesus, quando Jesus vier a essa terra. Meu irmão, assim como um relâmpago sai de um lado para o outro, assim vai ser a vinda do Senhor. Assim Deus vai aparecer e ninguém vai ficar confundido. Aí diz assim, mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de quem? De Noé. Assim será também nos dias de quem? Do Filho do Homem. Meu irmão, é como nos dias de Noé. Noé estava construindo a arca. Noé recebeu um aviso de Deus que viria um dilúvio, que a terra seria destruída, e o Noé construiu a arca. Só que enquanto Noé construía a arca, o que as pessoas faziam? Zombavam dele. Esse cara está louco, esse Noé é doido, ele está falando que vai vir um dilúvio que vai matar todo mundo, que cara maluco é esse e tal. Começava a zombar de Noé, eles começavam a zombar. E aí diz aqui o texto sagrado, será como no dia de Noé. E o que eles faziam nos dias de Noé? Vamos lá, o 27. Comiam, que mais? Bebiam, que mais? Casavam-se, que mais? E davam-se em casamento. Viviam uma vida normal. Comiam, bebiam, casavam-se, davam em casamento, quer dizer, estavam preocupados com as coisas da terra, até que veio o dilúvio, e Noé entrou na arca.
Meu irmão, o dia de Jesus Cristo vai ser assim. Vai ser assim. Vai pegar todo mundo de surpresa. Às vezes a pessoa vai estar vivendo uma vida folgada, tranquila, comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, oh glória a Deus, mais uma conquista, mais uma bênção e tal, né? Mais uma porta que se abriu, é mais uma oportunidade, opa, vou comprar, vou vender, estou ganhando dinheiro, né? Tô conseguindo ter o meu cantinho, a minha casinha na praia e tal. De repente vem Jesus. Sem que ninguém perceba, e quando ela se dá conta já era tarde. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, que mais? Até que veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de quem? De Ló. O que eles faziam? Comiam, que mais? Bebiam, que mais? Compravam, que mais? Vendiam, que mais? Plantavam e edificavam. Quer dizer, estavam tocando a vida, tocando a vida. Você tem que tocar a sua vida? Sim, mas sempre em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, a sua palavra, amém? E não trocar, irmãos, Deus por nada. Não é errado você comer, beber, né, se alimentar, nesse sentido de se alimentar, comer o melhor dessa terra, mas tudo tem o que? Tudo tem a sua hora, tudo tem o seu momento, não é verdade? Tudo tem a sua hora, mas às vezes as pessoas, né, colocam essas coisas na frente de Deus. Aí diz aqui, ó, o versículo 29, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo, choveu do céu fogo e enxofre, e fez o que, igreja? Consumiu a todos, a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, né, no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça para quê? Para tomá-los. Meu irmão, é bobeira. Ah, não, preciso aqui, meus bens, meus utensílios e tal, deixa eu ir lá, porque ninguém vai levar nada. É ou não é? Ninguém leva nada. Alguém leva, né? O pessoal costumava falar assim, que caixão não tem o quê? Hã? Quem já ouviu essa, né? Caixão não tem o quê? Gaveta. Por que caixão não tem gaveta? Porque não leva nada. É ou não é? Ah, não, quando eu morrer, eu quero que vá tudo comigo no caixão. No dia seguinte, alguém vai lá e abre aquele negócio, leva tudo embora. É ou não é? Quer dizer, quando isso acontecer, não adianta querer, não, meus utensílios, deixa eu pegar aqui o meu notebook, deixa eu pegar aqui o meu iPad, meu smartphone, meu tablet, meu celular, que eu não posso ficar sem ele. Meu irmão, não adianta, não vai adiantar. Quer dizer, né, olha só, quando alguma coisa acontece, no que você pensa? Alguma coisa assim, né, um pressentimento que algo ruim vai acontecer, no que você pensa? Oh pastor, meu Deus, eu não posso perder aqui meus bens e tal. Deveria pensar no quê? Na salvação. Na salvação. Se você soubesse que Jesus voltaria hoje ou amanhã, o que você faria? Oh meu Deus, a minha salvação. Mas tem gente que na hora H vai estar preocupado com o quê? Com os seus pertences, com os seus utensílios. Ai meu Deus, meu carro, minha casa, para quem que vai ficar tudo isso aqui? Eu não posso perder e tal, trabalhei tanto, suei tanto a minha camisa e tal. E aí o que ela faz? Ao invés de olhar para a salvação, ela olha para trás. Olha o que diz o texto sagrado, né? Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça para tomá-lo.
e da mesma sorte que estiver no campo, não faça o quê? Não volte atrás. Lembrai-vos de quem, igreja? Da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Se lembre dela. Por que vá lá no livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 26, rapidinho, que eu já vou terminar, já quero orar com vocês. Gênesis 19, 26. Por que lembrai-vos da mulher de Ló? Lembrai-vos da mulher de Ló. Olha o que diz aqui, ó. Diz assim, queridos, o versículo, capítulo 19, o versículo 16. Vamos pegar o 15. E ao amanhecer, os anjos apareceram a Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e as tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão de sua mulher, pela mão de suas 2, irmãos, Ló, a sua mulher e as suas 2 filhas foram carregados por quem, igreja? Pelo anjo. Pelo anjo. Quer dizer, o próprio anjo, o próprio Deus, visitando eles com misericórdia, pegou pela mão: vamos sair daqui correndo, porque essa cidade vai perecer por causa da injustiça. E Deus vem e tal, e pega pela mão. Irmãos, tem gente que mesmo Deus pegando ela pela mão, ela não vai conseguir se salvar. E não é por falha na capacidade de Deus, da graça de Deus, não, é porque ela vai olhar para trás, é porque na verdade, ela não quer o reino de Deus, ela está preocupada com as coisas da vida. Então Jesus estava dizendo aqui, e isso que ele dizia não é para os judeus, como um monte de religioso, teólogo, costuma falar: não, pastor, porque esse negócio de buscar o reino de Deus, isso era apenas para a comunidade judaica. Não, nada disso. Ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho para os judeus, não, para toda criatura. E ele está dizendo: nos dias do Filho do Homem, quer dizer, quando eu voltar, será como nos dias de Noé, será como nos dias de Ló. As pessoas comiam, bebiam, casavam, se compravam, plantavam, edificavam, davam-se em casamento. De repente veio o dilúvio, de repente veio o fogo, veio o enxofre. Repare que o anjo pegou o Ló, as mulheres, as suas 2 filhas pela mão e falou: vamos sair daqui. Tomou pela mão, irmãos. Só que a mulher de Ló estava preocupada com os seus utensílios. A mulher de Ló estava preocupada com as coisas que ela tinha deixado em casa. Como muita gente tem essa preocupação. O anjo estava carregando pela mão, e aí diz aqui o texto, o versículo 17: aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, e não olhes para onde? Para trás de ti. Olha para quem está ao seu lado e fala assim: não olha para trás, meu irmão, tem que olhar para frente. Amém? Quer dizer, o anjo estava falando: não olhe para trás de ti, escapa-te para o monte para que não pereças. E assim Ló lhe disse: assim não, Senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia, que a mim fizeste para guardar a minha vida, e fizeste para guardar a minha alma e a minha vida, mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali escaparei, não é pequena, para que minha alma viva. E disse-lhe: eis aqui tenho aceitado também este negócio, para não derribar a cidade que falaste. Apressa-te, escapa para ali, porque nada poderei fazer, porquanto por isso se chamou o lugar de Zoar.
E saiu Ló sobre o sol, quando Ló entrou em Zoar. Vamos continuar ali, ó. Deixa eu só pegar o versículo que fala da mulher de Ló aqui, que é o Lucas capítulo, o que eu falei para vocês? Gênesis 26, né? É Gênesis capítulo 19, o versículo é o 26, é isso? Exatamente, olha só. E derribou aquela cidade e toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade que nascia da terra. O versículo 26, e a mulher de Ló fez o quê? Olhou para trás. Mulher de Ló estava preocupada com o quê? Com os utensílios. Estava preocupada com o quê? Com as coisas da terra, com a casa, com a vida que ela tinha em Sodoma e Gomorra. Meus irmãos, e quantas pessoas, em vez de olhar para a salvação, olhar para Jesus, o anjo está carregando pela mão, mas elas fazem o quê? Olham para trás, porque estão preocupadas com as coisas da terra, da vida, e nós não podemos olhar para trás. Pastor Helder, mas eu tenho que garantir o meu futuro. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Se para poder garantir o seu futuro você vai ter que olhar para trás, meu Deus, eu vou olhar para o Senhor, e você pode ter certeza que Ele garante o seu futuro. Amém? Ele garante o seu futuro. Jesus diz: lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló olhou para trás, e o que aconteceu? E ficou convertida numa estátua de sal. Meu irmão, mesmo o anjo carregando aquela mulher para fora da cidade, ela acabou perecendo, porque olhou para trás. Mesmo Jesus tendo pago o preço, para que todo aquele que nele crê não, mas tenha a vida eterna. Mas muitos vão acabar como a mulher de Ló, mesmo com tudo que Jesus fez. Por quê? Porque não olharam para o Salvador, olharam para trás. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, não olhe para trás. Amém? Quem entendeu isso? Pega essa palavra, meu irmão. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Fique de pé. Eleve seu pensamento em Deus. Quem entendeu essa mensagem, irmãos? Lembrai-vos da mulher de Ló, e não olhe para trás. Não olhe. Olhe para Jesus. É pecado você comprar? Sim ou não? Depende. É pecado casar? É pecado e testar os bois. Pastor, comprei um jumentinho, comprei um jegue. O pessoal falava porque Jesus era simples, andou num jumentinho, mas o jumentinho que Jesus andou era 0 quilômetro, era 0 km. É pecado testar o jumentinho? Depende. Tudo tem a sua hora. Ah, mas é o casamento. Mas meu Deus, é o teu pão. Eu não vou deixar de comer o pão no reino de Deus. E o casamento? O casamento vem, diga glórias a Deus. Amém? Meu irmão, busca o reino de Deus e a justiça dele, tudo vai acontecendo. Só que o problema é quando nós não atentamos para as nossas prioridades, e aí começamos a colocar essas coisas na frente de Deus. Não vai funcionar. Ah, Deus, haja-me por excusado, meu Deus, me perdoe. Jesus falou que aqueles que foram convidados não provarão da ceia do Senhor. Por quê?
porque aqueles motivos para Deus são injustificáveis. Uma certa vez, Jesus chama um jovem, né, ele fala assim: as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde o quê? Reclinar a cabeça. Aí ele olha para um e fala: vem e me segue. Ele olha para outro e fala assim: vem e me segue. Senhor, deixa eu ir sepultar o meu pai. O que Jesus fala para ele? Vai lá, meu filho, vai lá que eu estou te esperando aqui, tá? Leve os meus pêsames para a sua família. Foi isso que Jesus falou? Não. Deixe os mortos, vem, me segue e anuncia o reino de Deus. Esse é o cristianismo. Esse é o evangelho de Jesus Cristo, que te convida, né, a carregar a sua cruz e segui-lo, que te convida a negar a si mesmo, que diz: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e aquele que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, vai fazer o quê? Salvará. Amém? Perca tudo, só não perca a salvação. Perca tudo, só não perca sua comunhão com Deus. Porque se você tem comunhão com Deus, você tem tudo. Se a sua prioridade é o reino de Deus, irmãos, e às vezes vão te criticar, às vezes vão nos ofender, não é verdade? Nos ofendem, né? Não sei se alguém segue o pastor Hélio nas redes sociais, alguém acompanha as lives, né? Irmãos, o que eu apanho na internet não é brincadeira. Esse dia uma mulher estava falando: esse aí é um louco. Eu dou risada. Por que eu dou risada? Não por deboche, porque Jesus diz, né, se chamaram Jesus de Beelzebu, então eu estou no lucro. Não é verdade? Meu irmão, eu estou pregando a palavra. Quem quiser aceitar, aceita. Quem não quiser, sabe o que eu faço? Ó, sacode o quê? O pó, Não é verdade? Mas o problema, irmão, aí você tem que tomar cuidado com aquela pessoa que agrada a todo mundo, né? Tem gente que é assim, que agrada a todo mundo, né? Naquele lá é uma benção, cuidado. Aquele lá, não, porque tudo que eu quero escutar ele fala, ô glória. Olha o comichão nos ouvidos aí, ó, aquela coceirinha nos ouvidos. Homem de Deus tem que falar a verdade, irmão, tem que ficar enrolando, não. É sim, sim. Se aceitar, aceitou, e se não aceitar? E se me criticar? Não é verdade? E se nos ofenderem? Sacode o pó, sacode a poeira. E vamos seguir em frente, vamos pregar. Tem muitas almas para ganhar, diga glórias a Deus. Tem muita gente lá fora sofrendo, irmãos, precisando da salvação. Amém? Quer dizer, o casal lá bonitinho, bambambona, vamos para a ceia, não posso, casei. O outro lá, o riquinho, comprei o meu terreno, não vou. O outro lá, não, comprei meus bois, vou experimentar. Traga os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Esses serão ricos em Deus. Esses vão experimentar da salvação. E quem rejeitou? É um direito, irmãos. Amém? É um direito. É o livre-arbítrio. Mas que nós possamos ser bem-aventurados e comer o pão na mesa do Senhor. Amém? E você vai ser uma bênção. Feche os teus olhos, fale com Deus agora. Ó nosso Deus e Pai. Ó meu Deus. Ensina-nos a te servir, meu Pai. Ensina-nos, meu Deus, a entender o seu reino, Pai. E às vezes coisas acontecem e nós não conseguimos reverter, clamamos, mas não somos atendidos. Porque
Porque na verdade, meu Deus, o nosso coração está nas coisas dessa terra e não no Senhor. Citamos, meu Deus, a Bíblia, que o Senhor vai nos acrescentar, quando muitas vezes, meu Deus, são apenas citações, são apenas palavras. Oh meu Deus, então nos ensina, Pai. Então dirija, meu Senhor, o nosso coração. Dirija-nos, meu Deus, na Tua palavra. Não é, meu Deus, pelas nossas mãos, Pai, mas é pelas Tuas mãos, Senhor. Então coloca a Tua mão, Pai. Acalma, meu Deus, esse coração. Acalma, meu Deus, essa alma que se encontra, meu Senhor, aflita, que se encontra, meu Senhor, angustiada, que tem coisas para resolver e não está conseguindo, meu Deus, e isso está sugando todas as forças, isso está tirando, meu Deus, o sono, isso está tirando, meu Senhor, a paz, meu Pai. O coração, meu Deus, está dividido. Meu irmão, não deixa o diabo dividir o seu coração. Deus não é Deus de divisão. Deus é Deus de multiplicação. Nos últimos dias surgiriam doutores da lei e povo que seguiriam doutores da lei que preguem conforme a sua concupiscência, conforme aquilo que querem ouvir. Mas o que vai mudar a sua vida, meu irmão, não é o que você quer ouvir, é o que você precisa ouvir. O que mudou a vida daquela mulher cananeia foram as palavras de Jesus, que não era bom tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Uma palavra dura, mas aquela mulher precisava ouvir aquilo, e quando ela recebeu aquela palavra, na mesma hora a filha dela se libertou. Oh, aleluia! Oh, santo, santo, santo é o Senhor. É pelo reino de Deus, irmãos. Moisés cuidava que o povo entenderia que Deus havia de livrar aquele povo pelas mãos de Moisés. E quando Moisés colocou a sua mão, matando um egípcio para livrar o hebreu, no dia seguinte ele achou que teria crédito com o povo da sua terra, e ele foi tentar promover a paz, e aquele que ofendia o seu irmão falou: quem é você, Moisés, que constituiu você como juiz entre nós, ou libertador? Você vai nos matar como fizeste com o servo egípcio? E por causa daquela palavra Moisés teve que fugir, porque os seus irmãos não entenderam. Depois de 40 anos Moisés é chamado novamente. Oh, aleluias! E Moisés já não vai mais pela sua mão, diz o texto sagrado. Deus o constituiu como príncipe e libertador pela mão do anjo. Meu irmão, é pela mão de Deus, não é pela sua mão. É pela mão de Deus que o seu marido vai se converter, mulher. É pela mão de Deus que os seus filhos se voltarão para Deus. Você que é papai e mamãe, é pela mão de Deus que essa situação vai se desenrolar. Então deixa a mão de Deus agir, deixa o Espírito Santo de Deus fazer por você, meu irmão. Cuide apenas em buscar o reino dele, a justiça, em falar a verdade, em viver a verdade, em viver pela fé, porque todas essas coisas o Senhor está acrescentando para você. Não é fácil viver pela fé,
Jesus disse que não seria fácil, mas Ele diz: tem bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, e você também vai vencer. Então fale com Deus, meu irmão. Busque a presença de Deus. Oh, aleluia. Oh, santo, santo, santo é o Senhor. Nós te queremos, Jesus. Nós queremos o Senhor. Nós queremos ver o Senhor operando. Nós queremos ver o Senhor se manifestando. Nós queremos ver o Senhor, meu Pai, agindo no meio do teu povo. Então haja no meio deste povo, meu Deus. Eu não sei o que essa pessoa veio buscar essa manhã, o que ela está enfrentando, meu Pai, o que ela está passando, mas eu sei que as tuas mãos estão neste lugar, meu Pai. As tuas mãos estão sobre nós. Oh, cantaraias. A mão de Deus está sobre você, meu irmão. Não é a mão do pastor Helder, não é a nossa capacidade, não é a nossa habilidade, mas é o poder do Espírito Santo que está passando agora. Oh, aleluia. Deixa o Espírito Santo soprar na sua vida. Aleluia. É pelo Espírito Santo, meu irmão. Oh, rabalabalabacerebederebe cantaraias. Oh, santo é o Senhor. Se renda a Ele, meu irmão. Se entregue a Ele. Sopra, Espírito, trazendo vida. Restaura, Senhor. Restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. Sopra, Espírito, levanta os caídos, levanta os caídos. Junta os pedaços, já ouço ruídos do céu. Aleluia. Levante bem alto as suas mãos. Peça para Ele: faz levantar do vale. Faz levantar do vale. Põe de pé os ossos secos com seu poder. Vem restaurar, vem restaurar. Da multidão de caídos, faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, cante. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, ó nosso Deus, e o teu poder está soprando agora na vida do teu povo.